Para começar, eu fui pesquisar sobre a palavra processo e a palavra acontecimento, né? Aí eu fui ver no dicionário que a palavra processo, ela quer dizer ação continuada, realização continuada e prolongada de alguma atividade, segmento, curso. E no outro dicionário estava sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, andamento, desenvolvimento e marcha. E, nossa, foi maravilhoso, só pelo dicionário Deus já falou muito comigo, porque a nossa vida com o Senhor, ela é como se fosse, aqui na última palavra, marcha, né? A nossa vida com Deus é como se fosse uma caminhada contínua, a gente nunca pode parar. E é nessa caminhada que a gente vai aprendendo, é nessa caminhada que a gente vai evoluindo, né? Aí na primeira palavra que é ação continuada, é como se fosse algo que o Senhor quer fazer na nossa vida, mas não uma vez só. Ele quer que seja contínua aquela ação, né? Então, às vezes nós pedimos para o Senhor um acontecimento, por exemplo, a gente pede para o Senhor, Senhor, eu preciso de santidade, eu preciso ser santo, mas não é como se fosse um acontecimento mágico que você vai virar santo de um dia para o outro. É um processo, então o Senhor vai permitir situações, pessoas, problemas, lutas na nossa vida que vai nos trazer santidade, né? E a cada ponto nós somos um pouquinho mais santos, falando especificamente da santidade, né? E dando um outro exemplo, por exemplo, de algo que a gente pede para o Senhor, né? É uma bênção que a gente pede para o Senhor. Também a gente tem que passar por um processo para receber, né? E eu creio que, assim como eu, todos aqui sempre tem algo para pedir para o Senhor. A gente sempre está buscando melhorar, buscando crescer. Só o fato de a gente estar aqui na sexta-feira fazendo esse curso já é um processo, né? Eu creio que é um processo na nossa vida, tem sido um processo na minha vida. Deus, ele tem falado muito comigo e tem me cutucado no meu dia a dia, na minha vida, no meu trabalho, para que eu passe por esse processo, né? E aí eu fui pesquisar também a palavra acontecimento, que é o que a gente quer o acontecimento, a gente não quer passar pelo processo, né? E a gente busca o finalmente das coisas, a gente busca a bênção final, a gente busca a situação final de alguma coisa, mas o Senhor tem o antes disso, né? E a palavra acontecimento, no dicionário, ela quer dizer o que acontece ou se realiza de modo inesperado, acaso, eventualidade. E alguns sinônimos da palavra é acidente, aventura, imprevisto ou episódio. E assim não é a forma que Deus trabalha, né? Nós sabemos que o Senhor é como um pai, Ele quer nos ensinar, Ele quer fazer a gente subir degrau por degrau, etapa por etapa, né? Então, o acontecimento que a gente quer é como se fosse um episódio, o Senhor não vai permitir isso. Eu creio que para o nosso amadurecimento, para a gente receber uma promessa, receber algo do Senhor, nunca vai ser um episódio, um imprevisto. Até a palavra imprevisto, o Senhor não age por imprevisto. Ele age antecipado, de forma tudo trabalhada, né? E eu creio que na minha vida, não só na minha, mas de vocês, se vocês pararem para pensar, quando aconteceu algo na vida de vocês, se vocês olhassem para trás, aconteceu tanta coisa que fez sentido para acontecer aquele finalmente, né? Tantas coisas que o Senhor permitiu, que parecia ser pequena às vezes na hora, mas depois, quando vem o finalmente daquele acontecimento, daquela bênção, tudo foi interligado, né? E se a gente buscar no Senhor conhecer, ter a visão, como o pastor sempre fala, né? Ter a ótica de Deus para as coisas, a gente consegue aprender mais no processo, aprender mais com situações pequenas, para que quando chega a bênção final, a gente entenda, a gente dê valor, a gente agradeça ao Senhor e receba de uma forma mais, com entendimento mesmo, aquilo que o Senhor tem para a gente, né? E aí, falando especificamente de Josué, né, que foi o personagem que o Senhor trouxe para mim dentro dessa palavra de processo, né? Josué, como vocês sabem, né, ele foi escolhido por Moisés, por Deus ali, para dar continuidade num processo que começou há muitos anos atrás, que era a promessa da terra prometida, né? E a vida de Josué, ela foi um preparo para o cumprimento de uma promessa, que era a terra prometida. Logo, o acontecimento, que era a promessa de Deus, ela veio muito antes na vida de Josué. Logo que ele nasceu, já foi um processo para que quando ele estivesse ali tomando posse da liderança do povo, ele estivesse preparado para aquilo, né? E eu creio que sim, que o acontecimento na nossa vida, ele pode ser na nossa vida familiar,
Nós temos pedidos para o Senhor para a nossa vida familiar. O acontecimento, ele pode ser na nossa vida no trabalho, porque nós temos pedidos para o Senhor dentro do nosso trabalho, na nossa profissão. E principalmente, acho que envolve a situação nossa aqui do curso, que é a nossa questão ministerial, né? Se nós estamos aqui, é para amadurecer, para crescer espiritualmente, é para que cada um dentro do seu cargo na igreja passe por um processo de aprendizado mais rápido, para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, né? O Senhor nunca nos chamou para não fazer nada, muito pelo contrário, Ele tem muito. Só que se a gente passar por esse processo, aprendendo, buscando, entendendo as coisas pequenas, logo a gente chega naquilo que o Senhor tem maior. Eu creio que o Senhor tem ministérios aqui, tem dons aqui, que não é para ficar só no que a gente está hoje. Não que nós não estejamos fazendo nada, muito pelo contrário. Todo mundo aqui está envolvido em alguma coisa, e que bom, e a gente tem que entender que esse é o pequeno processo que o Senhor tem para nós, e que a gente possa aprender nesse curso, nas sextas-feiras, a entender esse trabalhar do Senhor e evoluir sempre para a gente chegar no finalmente que o Senhor quer para nós, né? A terra prometida do povo, ela começou com uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó, né? E continuou por intermédio de Moisés, que foi quem ensinou Josué ali pelo processo, né? E agora, aqui na palavra, fala que estava sobre o cumprimento da liderança, sobre a liderança de Josué. Então, veio de uma coisa muito lá de trás, né? Quando chegou em Josué, veio por processos de outras pessoas. E sempre vai ser isso na nossa vida. A gente vai estar aqui para dar continuidade a algo, né? Sempre vai ter alguém fazendo antes de nós. Sempre vai ter alguém já com aquele dom para ensinar a gente continuar a pegar a obra do Senhor e passar adiante, né? Como se fosse um bastão que a gente pega, né? Então, a gente está ali no caminho e pessoas que estão com um dom maior, estão com um conhecimento maior, seja na nossa família, no nosso trabalho ou na igreja, eles, né, nos alcançam para passar o bastão para a gente também continuar e passar adiante, né? Assim como foi com Josué. E aí, a primeira característica sobre o processo na nossa vida é que ele se inicia aonde Deus nos inseriu. Porque Josué, ele nasceu na escravidão, ele nasceu sobre o processo do povo em escravidão, né? E ele também estava ali com os primeiros que clamavam pelo livramento. Então, aonde nós estamos hoje é onde começa o processo de Deus na nossa vida. Então, em que família nós estamos hoje? Em que família que o Senhor... Mas eu já vejo como uma vitória, como uma conquista, por ver minha família toda comigo, né? Então, não é por acaso que a gente está por aqui, não é por acaso que cada um de vocês está nessa igreja. Se a gente está inserido aqui, é para algo que Deus tem de maior nessa igreja. Na aula passada que o pastor comentou que a igreja ainda vai viver algo maior ainda, eu creio muito nisso. Porque quando eu vim aqui a primeira vez, foi maravilhoso a minha vida. Eu falei, gente, que lugar abençoado, que louvor, que transcende mesmo a alma, o espírito. E eu creio ainda que dá para viver mais. Às vezes, não sei se vocês sentem isso, mas às vezes o culto está tão gostoso que dá vontade de parar. Às vezes o louvor está tão maravilhoso que dá vontade de cantar de novo, né? E eu creio que isso é um processo de gerar na gente uma insaciedade pelo Senhor, sabe? De buscar mais Ele, de aproveitar onde a gente está. E eu louvo muito a Deus por essa igreja, e eu acredito que todos os que estão aqui é porque amam esse ministério, amam essa casa, e a gente tem que aprender a passar por aqui, não por acaso, mas fazer parte de algo, de pessoas que vai fazer esse ministério evoluir, crescer, não só em números, mas em muitas outras coisas, né? Que está além de quantidade de números, né? E uma questão outra de processo também é em relação ao nosso ministério, né? Tudo que a gente faz na casa do Senhor, ou aquilo que a gente ainda não faz por medo, por ligação, né? Uma coisa necessária que é um dom seu aqui dentro, não foi por acaso também que Deus te colocou. Então, se você limpa a igreja, já é um processo de Deus na sua vida. Se você é do louvor, se você prega, se você está aqui, por enquanto, só aprendendo, que já é maravilhoso esse curso, já está aqui aprendendo, já é um processo de Deus na nossa vida, no nosso ministério, no nosso crescimento, né? E quando a gente olha nesse sentido de aprendizado contínuo, já é maravilhoso. A gente está mais aberto para receber, a gente está mais aberto para ouvir, para crescer, para, né, ter a noção que eu nunca sei nada. Pelo contrário, eu vou estar sempre nesse processo de crescimento e amadurecimento. Outro fator sobre o processo de Josué é que ele passou a luta e o sofrimento que ele passou no deserto, deu início
a isso na vida dele. Como Deus inseriu ele no povo na escravidão, ele cresceu vendo a escravidão, vendo a humilhação do povo, vendo, né, os familiares, as pessoas ali passando por aquilo. E dentro dele, eu acredito que Deus já estava manifestando dentro dele o desejo de sair daquele local. Tanto que ele fez parte do povo que clamava por livramento, né? Então, às vezes, a gente tem que procurar ter a ótica de Deus, né, como o pastor fala, de a gente estar em situações que está acontecendo alguma coisa e a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que clamar. Não é por acaso que a gente está ali, né? Às vezes vem pessoas falar pra gente de sofrimento, de luta, ou na nossa casa acontece tanta coisa e a gente passa neutro por isso. E a gente não pode deixar passar. Se a gente está naquele processo, se a gente está sobre aquela luta, sobre aquele sofrimento, é porque Deus quer te usar ali. Então não foi por acaso que aconteceu perto de você, não foi por acaso que aconteceu na sua família, é porque o Senhor quer gerar em você essa busca por mudança, assim como foi com ele. Ele foi aquele que clamou desde o início por livramento. E mal ele sabia, talvez, que lá na frente ele ia liderar o povo que ia conquistar a terra. Mas ele já estava ali vendo o sofrimento e fazendo parte daquilo, né? Então essa coisa da luta a gente tem que enxergar de outros olhos. Não questionar, não deixar, não é comigo. Se é próximo de mim, com certeza, porque o Senhor quer te usar. Então a gente tem que olhar de outra forma e fazer parte daqueles que buscam por mudança, por crescimento, né? Assim como foi com ele. Outra questão aqui é que nós devemos dar valor às pequenas obras. Josué, como cresceu ali no povo, né? Quando ele começou a ajudar Moisés ali na obra, Moisés foi dando para ele várias pequenas tarefas ali com o povo, né? Como com os 12 homens, né? Os espias ali. Moisés escolheu um líder, né, pastor, de cada tribo para poder ir espiar a terra. E Josué foi no meio desses 12, né? Então poderia parecer, vai 12 pessoas lá ver a terra, eu vou junto, né? Na minha opinião talvez não valha, mas ele foi de bom coração, voltou com a opinião dele, não se dobrou a opinião dos outros e foi firme naquela pequena obra. E isso foi diferencial na vida dele, né? E às vezes a gente tem que também dar valor nessas pequenas obras que chegam até a gente. Que nem hoje vir aqui. Nossa, é uma luta. Talvez se alguém falar, só dá uma palavrinha. Mas vocês todos vão passar para vocês ver. Que não é, e não é pequeno isso. A gente tem que aproveitar, né? A Sônia que está na dança, né, com a gente. Às vezes quem olha não dá para falar, pequena coisa, mas não é uma obra tão maravilhosa que Deus faz na gente, que a gente tem que aprender a dar valor às pequenas oportunidades que surgem. Seja na nossa família, uma pequena oportunidade de falar para alguém que ainda não conhece o Senhor, às vezes é no nosso trabalho que a gente tem uma pequena oportunidade, e dentro da igreja mais ainda, porque isso é parte do processo do Senhor na nossa vida, né? Outro processo pequeno, assim, perto de Josué, é que ele também liderou pequenas batalhas. Eu só vou ler no final a palavra, tá, pastor? Que dei muita coisinha aqui. Tem uma parte em Êxodo 17 que Moisés passa para Josué para ele liderar uma pequena batalha, porque Moisés vai fazer outras coisas com outros homens, né? E ele agarrou essa oportunidade de vencer uma pequena batalha, mas é em batalha que a gente vence a guerra, né? E isso é importante, você se tornar uma pessoa de confiança para alguém. Na sua casa, se você se torna alguém de confiança, é bom porque você é uma referência de Deus ali dentro, né? Se no seu trabalho você não rejeita as pequenas coisas e se torna alguém de confiança, você é um representante de Deus ali, de confiança, né? E na igreja também, porque a obra nunca se faz sozinha, né? Sempre precisa de alguém, e às vezes é para pequenas coisas. Teve um dia que a gente veio dançar e eu falei pro Duda, Duda, você apaga tal e tal luz pra mim, né? E depois no dia ele não pôde, no dia que as crianças dançou, e fez tanta diferença, porque daí ficou escuro. A gente pediu para dançar de novo para todo mundo ver as crianças. Parece uma pequena coisa, apaga a luz, mas faz uma diferença muito grande, né? Então essas pequenas coisas é importante, a gente tem que saber olhar e agarrar as oportunidades. E aqui fala que como que nós somos ensinados no processo, né? Josué, ele foi ensinado por Moisés, né? Ele nunca se afastou ali do lado de Moisés durante o processo que Moisés estava liderando. E isso foi importante porque ele teve alguém do lado dele para ensinar ele, né? Então a gente sempre tem que ter alguém do nosso lado para ensinar, para a gente poder sugar da pessoa todo o conhecimento, né? Da parte de Deus mesmo,
para a gente poder ter esse conhecimento maior para poder passar adiante, né? E também a palavra do Senhor, que não deixa de ser o nosso ensinamento maior, de sempre buscar no Senhor em todos os processos, seja de dificuldade na nossa vida, de buscar na palavra, né, para a gente poder crescer e aprender mais. E o que fortalece a nossa vida no processo do Senhor é as promessas do Senhor, né? Eu creio que todo mundo aqui tem promessa na sua vida familiar, tem promessa de salvação de todos da nossa família, a gente tem promessas de crescimento contínuo no nosso trabalho, na nossa vida profissional, e principalmente dentro da casa do Senhor, todo mundo também tem promessa. E é isso que nos faz ter esperança na dificuldade do processo, né? Às vezes vem dificuldade, às vezes mesmo fazendo as coisas para o Senhor é tanta luta, é tão difícil, mas a gente tem que se agarrar na promessa. Se a gente voltar atrás e falar, não, por que eu estou aqui? É por isso. Lembrar da promessa do Senhor, a gente cria mais uma força para dar mais um passo, para fazer mais alguma coisa, né? Porque não é fácil, não é fácil. Minha pastora fala, sexta-feira é bem cansativo, né? E a gente está aqui por quê? Porque o Senhor tem algo maior. Então, toda vez que vira uma luta que dá vontade de desistir, alguém da família que acontece um problema, e você fala, eu vou desistir dessa pessoa, não aguento mais orar por ela, não resolve. Volta atrás, lembra da promessa do Senhor, porque é isso que dá força para a gente continuar, né? No trabalho também, às vezes, acontece muita luta. E várias vezes comigo mesmo já aconteceu de eu falar, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Será que eu não estou fazendo errado? Será que eu não estou fazendo a minha cabeça? Porque às vezes é difícil. Mas se a gente voltar atrás, o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele faz a gente lembrar das pequenas coisas, né? Em relação ao meu trabalho mesmo, nesse ano de pandemia, que foi muito difícil, eu passei por um processo, nossa, de 360 assim, no meu trabalho. E hoje eu louvo a Deus porque eu vejo que foi para melhor, sabe? Mas na hora foi bem difícil, foi muito difícil. E eu lembro que eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu não desisto? Será que eu não largo mão disso tudo aqui e abro uma portinha assim para mim trabalhar sozinho, porque é melhor? E fiquei muito pensativa. E eu me lembro quando eu tinha acho que uns 15 anos, eu pedi para uma pessoa que eu admirava muito o Senhor para orar por mim. Aquela coisa, né, de você querer saber o que você vai fazer na vida, que profissão você vai seguir, né? E eu falei para essa pessoa, você ora para a minha vida profissional, né? Nunca tinha trabalhado ainda. E essa pessoa, nossa, muito usada por Deus, ela falou assim pra mim, ela orou por mim. E aí, no final da oração, ela falou assim, Divana, eu te vejo usando um jaleco branco. Só falou isso pra mim. Aí na hora eu falei, nossa, que legal, nem imaginava, né? Nem conhecia as áreas da saúde, assim, muito. E ficou, mas passou, eu nem lembrava mais. E depois eu vi que foi promessa de Deus na minha vida. Eu percebi como uma promessa de Deus na minha vida. Então, todo esse processo, que eu sei que foi luta, que foi um ano muito difícil, eu vejo hoje que mesmo com luta ainda, mas eu vejo que eu estou seguindo no que o Senhor dá. E quando vem problema, quando vem dificuldade, quando vem conta e tudo, eu penso assim, não, o Senhor é maior, não estou por acaso aqui. Então é isso que fortalece a gente, né? Então na obra do Senhor também, que às vezes não é fácil, que a gente possa sempre se lembrar, né, de que Deus, Ele está com a gente e Ele só quer que a gente entenda que é só uma fase, que é só um degrau que a gente vai subir, né? Que vai chegar lá no finalmente, vai chegar na promessa, vai chegar no acontecimento, né, final. E para encerrar, eu queria ler com vocês Josué 1. Esse texto fala do chamado, né, de Josué. Aqui eu vejo que com todo esse processo que eu passei super rápido, né, da vida de Josué, ele começou o acontecimento aqui quando o Senhor realmente chamou ele para liderar, né, quando ele chegou realmente onde Deus queria que ele chegasse. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar e plantar o vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a teus pais.
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido para onde quer que andares. Não cesses de falar este livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidados em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, e não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Eu creio que essa palavra lá é para nós, né? Para a gente não desistir e não deixar, né, de crer que o Senhor nos chamou, e é para a bênção do Senhor. Amém. Amém.